A última pergunta foi feita pela primeira vez, meio que de brincadeira, no dia 21 de maio de 2061, quando a humanidade dava seus primeiros passos em direção à luz. A questão nasceu como resultado de uma aposta de $5 movida a álcool e aconteceu da seguinte forma. Alexander Adel e Bertrand Lupov eram dois dos fiéis assistentes de Multivac. Eles conheciam melhor do que qualquer outro ser humano o que se passava por trás das milhas e milhas da carcaça luminosa, fria e ruidosa daquele gigantesco computador. Ainda assim, os dois homens tinham apenas uma vaga noção do plano geral de circuitos que há muito haviam crescido além do ponto em que um humano solitário poderia sequer tentar entender. Multivac ajustava-se e corrigia-se sozinho. E assim tinha que ser, pois nenhum ser humano poderia fazê-lo com velocidade suficiente, e tampouco da forma adequada. Deste modo, Adel e Lupov operavam o gigante apenas sutil e superficialmente, mas ainda assim, tão bem quanto era humanamente possível. Eles o alimentavam com os novos dados, ajustavam as perguntas de acordo com as necessidades do sistema e traduziam as respostas que lhes eram fornecidas. Os dois, assim como seus colegas, certamente tinham todo o direito de compartilhar da glória que era a Multivac. Por décadas, Multivac ajudou a projetar as naves e enredar as trajetórias que permitiram ao homem chegar à Lua, Marte e Vênus. Mas, para além desses planetas, os parcos recursos da Terra não foram capazes de sustentar a exploração. Fazia-se necessária uma quantidade de energia grande demais para as longas viagens. A Terra explorava suas reservas de carvão e urânio com eficiência crescente, mas havia um limite para a quantidade de ambos. No entanto, lentamente Multivac acumulou conhecimento suficiente para responder questões mais profundas, com maior fundamentação. E em 14 de maio de 2061, o que não passava de uma teoria tornou-se real. A energia do Sol foi capturada, convertida e utilizada diretamente em escala planetária. Toda a Terra paralisou suas usinas de carvão e fissões de urânio, girando a alavanca que conectou o planeta inteiro a uma pequena estação, de 1 milha de diâmetro, orbitando a Terra a metade da distância da Lua. O mundo passou a correr através de feixes invisíveis de energia solar. 7 dias não foram suficientes para diminuir a glória do feito e Adel e Lupov finalmente conseguiram escapar das funções públicas e encontrar-se em segredo, onde ninguém pensaria em procurá-los. Nas câmaras desertas subterrâneas, onde se encontravam as porções do esplendoroso corpo enterrado de Multivac. Subutilizado, descansando e processando informações com estalos preguiçosos, Multivac também havia recebido férias, e os dois apreciavam isso. A princípio, eles não tinham a intenção de incomodá-lo. Haviam trazido uma garrafa consigo e a única preocupação de ambos era relaxar na companhia do outro e da bebida. É incrível quando você para pensar. Toda a energia que for necessária, de graça, completamente de graça. Energia suficiente, se nós quiséssemos, para derreter toda a Terra em uma grande gota de ferro líquido e ainda assim não sentiríamos falta de energia utilizada no processo. Toda a energia que nós poderíamos um dia precisar, para sempre e eternamente. Lupov balançou a cabeça negativamente com uma face irônica. Ele fazia isso quando queria contrariar. Eternamente não, meu amigo. Ah, diabos, quase eternamente. Até o sol se apagar, Bert. Mas isso não é eternamente. Ok, bilhões e bilhões de anos, 10 bilhões talvez. Tá satisfeito? Lupov tomou um gole gentil de sua bebida e disse: 10 bilhões de anos não é eternidade. Bom, vai durar pelo nosso tempo, não vai? O carvão e o urânio também iriam. Está certo. Mas agora nós podemos ligar cada nave individual na estação solar. Elas podem ir a Plutão e voltar 1 milhão de vezes sem nunca nos preocuparmos com combustível. Você não conseguiria fazer isso com carvão e urânio. Se não acredita em mim, pergunte ao Multivac. Não preciso perguntar ao Multivac, eu sei disso. Então trate de parar de diminuir o que o Multivac fez por nós. E quem disse que não fez? O que estou dizendo é que o Sol não vai durar para sempre. Nós estamos seguros por 10 bilhões de anos, mas e depois? E não venha me dizer que nós iremos trocar de Sol. Houve um breve silêncio. Lupov e Adel descansaram um pouco. E quando Bertrand abriu os olhos, perguntou: Você está pensando que iremos conseguir outro Sol quando o nosso Sol estiver acabado, não está? Não, não estou.
É claro que está. Você é fraco em lógica, esse é o seu problema. É como um personagem da história que, quando surpreendido por uma chuva, corre para um grupo de árvores e abriga-se embaixo de uma. Ele não se preocupa porque quando uma árvore fica molhada demais, simplesmente vai para baixo de outra. Tá, entendi. Não precisa gritar. Quando o sol se for, as outras estrelas também terão se acabado. Pode estar certo que sim. Tudo teve início na explosão cósmica original, ou o que quer que tenha sido, e tudo terá um fim quando as estrelas se apagarem. Ora, as gigantes não duram 100 milhões de anos. O Sol irá brilhar por 10 bilhões de anos e talvez as anãs permaneçam assim por 200 bilhões. Mas nos dê 1 trilhão de anos e só restará a escuridão. A entropia deve aumentar ao seu máximo e é tudo. Eu sei tudo sobre entropia. Duvido que saiba. Eu sei tanto quanto você. Então você sabe que um dia tudo terá um fim. E quem disse que não terá? Você disse, seu tonto. Você disse que nós tínhamos toda a energia de que precisávamos para sempre. Talvez nós possamos reconstruir as coisas de volta um dia. Nunca, meu caro. Por que não? Quem sabe algum dia? Nunca! Pergunte ao Multivac, então. Você pergunta a Multivac, eu te desafio. Aposto $5 que isso não pode ser feito. Adel estava bêbado bastante para tentar e sóbrio o suficiente para construir uma sentença com os símbolos e as operações necessárias em uma questão que, em palavras, corresponderia a esta. A humanidade poderá um dia, sem nenhuma energia disponível, ser capaz de reconstituir o Sol à sua juventude mesmo depois de sua morte? Ou talvez a pergunta possa ser posta de forma mais simples e da seguinte maneira: a quantidade total de entropia no universo pode ser revertida? Multivac mergulhou em silêncio. As luzes brilhantes cessaram, os estalos distantes pararam. E então, quando os técnicos assustados já não conseguiam mais segurar a respiração, houve uma súbita volta à vida no visor integrado àquela porção de Multivac. 5 palavras foram impressas. Dados insuficientes para uma resposta significativa. Na manhã seguinte, os dois, com dor de cabeça e a boca seca, já não lembravam do incidente. Gerrod, Gerrodine, Gerrodete 1 e 2 observavam a paisagem estelar no visor se transformar enquanto a passagem pelo hiperespaço consumava-se em uma fração de segundos. De repente, a presença fulgurante das estrelas deu lugar a um disco solitário e brilhante, semelhante a uma peça de mármore centralizada no monitor. Este é X-23. Gerrod tinha mãos finas. Ele apertou com força por trás das costas, se espreguiçando. As pequenas Gerrodetes haviam experimentado uma passagem pelo hiperespaço pela primeira vez em suas vidas e ainda estavam conscientes da sensação momentânea de tontura. Elas cessaram as risadas e começaram a correr em volta da mãe, gritando: Já chegamos em X-23, já chegamos em X-23. Quietas, crianças! Você tem certeza, Gerrod? E por que não teria? Gerrod apenas observava uma protuberância metálica que jazia abaixo do teto. Ela tinha o comprimento da sala, desaparecendo nos 2 lados da parede, e, em verdade, era tão longa quanto a nave. Gerrod tinha conhecimentos muito limitados acerca do sólido tubo de metal. Sabia, por exemplo, que se chamava microvac, que era permitido-lhe fazer questões quando necessário, e que ele tinha a função de guiar a nave para um destino pré-estabelecido, além de abastecer-se com a energia das várias estações subgalácticas e fazer os cálculos para saltos no hiperespaço. Gerrod e sua família tinham apenas de aguardar e viver nos confortáveis compartimentos da nave. Alguém um dia disse a Gerrod que as letras AC, na extremidade de microvac, significavam Automatic Computer, em inglês arcaico, mas ele mal era capaz de se lembrar disso. Os olhos de Gerrodine ficaram úmidos quando observava o visor. Não tem jeito. Ainda não me acostumei com a ideia de deixar a Terra. Por que, meu Deus? Nós não tínhamos nada lá. Nós teremos tudo em X-23. Você não estará sozinha. Você não será uma pioneira. Há mais de 1 milhão de pessoas no planeta. Por Deus, nosso bisneto terá que procurar por novos mundos, porque X-23 já estará superpovoado. No ritmo em que a raça tem se expandido, é uma benção que os computadores tenham viabilizado a viagem interestelar. Eu sei. Nosso microvac é o melhor de todos.
Eu também acho. Enquanto acariciava o cabelo da filha, Gerald ponderava que ter um microvac próprio produzia uma sensação aconchegante e o deixava feliz por fazer parte daquela geração e não de outra. Na juventude de seu pai, os únicos computadores haviam sido máquinas monstruosas, ocupando centenas de milhas quadradas, e cada planeta abrigava apenas um. Eram chamados de ACs planetários. Durante 1 milhar de anos, eles só fizeram aumentar em tamanho, até que, de súbito, veio o refinamento. No lugar dos transistores, foram implementadas válvulas moleculares, permitindo que até mesmo o maior dos ACs planetários fosse reduzido à metade do volume de uma espaçonave. Gerald sentia-se elevado, como sempre acontecia quando pensava que seu microvac pessoal era muitas vezes mais complexo do que o antigo e primitivo multivac, que pela primeira vez domou o Sol, e quase tão complexo quanto o AC planetário da Terra, o maior de todos, quando este solucionou o problema da viagem hiperespacial e tornou possível ao homem chegar às estrelas. Nossa, tantas estrelas, tantos planetas. Eu acho que as famílias estarão sempre à procura de novos mundos, como nós estamos agora. Não para sempre. A migração vai terminar um dia, mas não antes de bilhões de anos. Muitos bilhões. Até as estrelas têm um fim, você sabe. A entropia precisa aumentar. O que é entropia, papai? Entropia, meu bem, é uma palavra para o nível de desgaste do universo. Tudo se gasta e acaba. E foi assim que aconteceu com seu robozinho de controle remoto, lembra? Mas você não pode colocar pilhas novas, como no meu robô? As estrelas são as pilhas do universo, querida. Uma vez que elas estiverem acabadas, não haverá mais pilhas. Não deixe, papai, não deixe que as estrelas se apaguem. Olha o que você fez. Como eu ia saber que elas ficariam assustadas? Pergunte ao microvac, pergunte a ele como acender as estrelas de novo. Tá, vai em frente. Ele vai aquietá-las. Bem, meus anjinhos. Vou perguntar a Microvac. Não se preocupem, ele vai nos ajudar. Ele fez a pergunta ao computador adicionando: imprima a resposta. Gerald olhou para o fino pedaço de papel e disse alegremente: Viram? Microvac disse que irá cuidar de tudo quando a hora chegar. Então, não há por que se preocupar. Bom, e agora, crianças, é hora de ir pra cama. Em breve nós estaremos em nosso novo lar. Gerald leu as palavras no papel mais uma vez antes de destruí-lo. Dados insuficientes para uma resposta significativa. Ele não se preocupou e olhou para o televisor. X-23 estava logo à frente. VJ-23X de Lameth fixou os olhos nos espaços negros do mapa tridimensional em pequena escala da galáxia e disse: Me pergunto se não é ridículo nos preocuparmos tanto com esta questão. MQ-17J de Nikron respondeu: Creio que não. No presente ritmo de expansão, você sabe que a galáxia estará completamente tomada dentro de 5 anos. Ambos pareciam estar nos seus 20 anos. Ambos eram altos e tinham corpos perfeitos. Ainda assim, hesitei em enviar um relatório pessimista ao Conselho Galáctico. Eu não consigo pensar em outro tipo de relatório. Agite-os. Nós precisamos chacoalhá-los um pouco. O espaço é infinito. 100 bilhões de galáxias estão à nossa espera. Talvez mais. 100 bilhões não é o infinito. E está ficando menor ainda a cada segundo. Pense. Há 20 mil anos, a humanidade solucionou pela primeira vez o paradigma da utilização da energia solar. E poucos séculos depois, a viagem interestelar tornou-se viável. A humanidade demorou 1 milhão de anos para encher um mundo pequeno e, depois disso, 15 mil para abarrotar o resto da galáxia. Agora, a população dobra a cada 10 anos. Devemos agradecer a imortalidade por isso. Muito bem, a imortalidade existe e nós devemos levá-la em conta. Admito que ela tenha seu lado negativo. O AC Galáctico já solucionou muitos problemas, mas ao fornecer a resposta sobre como impedir o envelhecimento e a morte, sobrepujou todas as outras conquistas. No entanto, suponho que você não gostaria de morrer. Nem um pouco. Ainda não. Eu não estou velho bastante. Você, tem quantos anos? 223, e você? Ainda nem cheguei aos 200. Mas voltando à questão,
A população dobra a cada 10 anos. Uma vez que esta galáxia esteja lotada, haverá uma outra cheia dentro de 10 anos. Mais 10 anos e teremos ocupado por inteiro mais 2 galáxias. Outra década e encheremos mais 4. Em 100 anos, contaremos 1 milhar de galáxias transbordando de gente. Em 1000 anos, 1 milhão de galáxias. Em 10.000 anos, todo o universo conhecido. E depois? Além disso, há um problema de transporte. Eu me pergunto quantas unidades de energia solar serão necessárias para movimentar as populações de uma galáxia para outra. Boa questão. No presente momento, a humanidade consome 2 unidades de energia solar por ano. Da qual a maior parte é desperdiçada. Afinal, nossa galáxia sozinha produz 1000 unidades de energia solar por ano, e nós aproveitamos apenas 2. Mas mesmo com 100% de eficiência, podemos apenas adiar o fim. Nossa demanda energética tem crescido em progressão geométrica, de maneira ainda mais acelerada do que a população. Ficaremos sem energia antes mesmo que nos faltem galáxias. Nós precisaremos construir novas estrelas a partir do gás interestelar. Ou a partir do calor dissipado? Pode haver algum jeito de reverter a entropia. Nós devíamos perguntar ao AC Galáctico. VJ23X nem estava falando sério, mas MQ17J retirou o seu comunicador AC do bolso e colocou na mesa diante dele. Parece uma boa ideia, e é algo que a raça humana terá de enfrentar um dia. O comunicador AC tinha apenas 2 polegadas cúbicas e nada dentro, mas estava conectado através do hiperespaço com o poderoso AC Galáctico, que servia a toda a humanidade. O próprio hiperespaço era parte integral do AC Galáctico. A máquina habitava um mundo dedicado, onde uma rede de raios de força emaranhados alimentava a matéria dentro da qual ondas de submésons haviam tomado o lugar das velhas e desajeitadas válvulas moleculares. Ainda assim, apesar de seus componentes etéreos, o AC Galáctico possuía mais de 1000 pés de comprimento. Poderá um dia a entropia ser revertida? Eu não queria que você realmente fizesse essa pergunta. Por que não? Nós dois sabemos que a entropia não pode ser revertida. Você não pode construir uma árvore de volta a partir de fumaça e cinzas. Existem árvores no seu mundo? O som do AC Galáctico fez com que silenciassem. Sua voz brotou melodiosa e bela no pequeno comunicador AC em cima da mesa. Dados insuficientes para uma resposta significativa. Os 2 homens retornaram à questão do relatório que tinham de apresentar ao Conselho Galáctico. A mente de Z-Prime navegou pela nova galáxia com um leve interesse nos incontáveis turbilhões de estrelas que pontilhavam o espaço. Ele nunca havia visto aquela galáxia antes. Será que um dia conseguiria ver todas? Eram tantas, cada uma com a sua carga de humanidade, ainda que essa carga fosse virtualmente peso morto. Há tempos, a verdadeira essência do homem habitava o espaço, mentes, não corpos. Há anos os corpos imortais ficaram para trás, em suspensão nos planetas. De quando em quando erguiam-se para realizar alguma atividade material, mas esses momentos tornavam-se cada vez mais raros. Além disso, poucos novos indivíduos vinham se juntar à multidão incrivelmente maciça de humanos. Mas o que importava? Havia pouco espaço no universo para novos indivíduos. Z-Prime deixou seus devaneios para trás ao cruzar com os filamentos emaranhados de outra mente. Sou Z-Prime. E você? De Sub-1. A sua galáxia qual é? Nós a chamamos apenas de galáxia. E você? Nós também. Todos os homens chamam as suas galáxias de galáxias, não é? Verdade, já que todas as galáxias são iguais. Nem todas. Alguma em particular deu origem à raça humana. Isso a torna diferente. Em qual delas? Não posso responder. O AC Universal deve saber. Vamos perguntar? Estou curioso. A percepção de Z-Prime se expandiu até que as próprias galáxias encolhessem e se transformassem em uma infinidade de pontos difusos a brilhar sobre um largo plano de fundo.
Tantos bilhões de galáxias, todas abrigando seus seres imortais, todas contando com o peso da inteligência em mentes que vagavam livremente pelo espaço. E ainda assim, nenhuma delas se afigurava singular o bastante para merecer o título de galáxia original. Apesar das aparências, uma delas, em um passado muito distante, foi a única do universo a abrigar a espécie humana. AC Universal. Em qual galáxia nasceu o homem? O AC Universal ouviu, pois em cada mundo e através de todo o espaço, seus receptores faziam-se presentes. E cada receptor ligava-se a algum ponto desconhecido onde se assentava o AC Universal através do hiperespaço. Z-Prime sabia de um único homem cujos pensamentos haviam penetrado no campo de percepção do AC Universal. E tudo o que ele viu foi um globo brilhante, difícil de enxergar, com 2 pés de comprimento. Como pode o AC Universal ser apenas isso? A maior parte dele permanece no hiperespaço, onde não é possível imaginar as suas proporções. Ninguém podia, pois a última vez em que alguém ajudou a construir um AC Universal jazia muito distante no tempo. Cada AC Universal planejava e construía seu sucessor, no qual toda a sua bagagem única de informações era inserida. O AC Universal interrompeu os pensamentos de Z-Prime. Não com palavras, mas com orientação. Sua mente foi guiada através do espesso oceano das galáxias, e uma em particular expandiu-se e se abriu em estrelas. Esta é a galáxia original do homem. Ela não tinha nada de especial, era como tantas outras. Z-Prime ficou desapontado. E alguma dessas é a estrela original do homem? A estrela original do homem entrou em colapso. Agora é uma anã branca. Os homens que lá viviam morreram? Um novo mundo foi erguido para seus corpos a tempo. Z-Prime sentiu uma distante sensação de perda tomar-lhe conta. Sua mente soltou-se da galáxia do homem e perdeu-se entre os pontos pálidos e esfumaçados. O que houve? As estrelas estão morrendo. Aquela que serviu de berço à humanidade já está morta. Todas devem morrer, não? Sim, mas quando toda a energia acabar, nossos corpos irão finalmente morrer. E você e eu partiremos junto com eles. Vai levar bilhões de anos. Não quero que isso aconteça nem em bilhões de anos. AC Universal, como a morte das estrelas pode ser evitada? Ainda não há dados suficientes para uma resposta significativa. Os pensamentos de Z-Prime retornaram para sua galáxia. Não dispensou mais atenção a D-Sub-1, cujo corpo poderia estar a trilhões de anos-luz, ou na estrela vizinha do corpo de Z-Prime. Não importava. Com tristeza, Z-Prime passou a coletar hidrogênio interestelar para construir uma pequena estrela para si. Se as estrelas devem morrer, ao menos algumas ainda podiam ser construídas. O homem pensou consigo mesmo, pois de alguma forma ele era apenas um. Consistia de trilhões, trilhões e trilhões de corpos muito antigos, cada um em seu lugar, descansando incorruptível e calmamente, sob os cuidados de autômatos perfeitos, igualmente incorruptíveis, enquanto as mentes de todos os corpos haviam escolhido fundir-se umas às outras indistintamente. O homem disse: "O universo está morrendo." O homem olhou as galáxias opacas, as estrelas gigantes esbanjadoras. Há muito já não existiam. Desde o passado mais remoto, praticamente todas as estrelas consistiam-se em anãs brancas, lentamente esvaindo-se em direção à morte. Novas estrelas foram construídas a partir da poeira interestelar, algumas por processo natural, outras pelo próprio homem, e estas também já estavam em seus momentos finais. As anãs brancas ainda podiam colidir-se, e, das enormes forças resultantes, novas estrelas nascerem, mas apenas na proporção de uma nova estrela para cada 1000 anãs brancas destruídas, e estas também se apagariam um dia. Cuidadosamente controlada pelo AC cósmico, a energia que resta em todo o universo ainda vai durar por 1 bilhão de anos.
ainda assim vai eventualmente acabar. Por mais que possa ser poupada, uma vez gasta, não há como recuperá-la. A entropia precisa aumentar ao seu máximo. Pode a entropia ser revertida? Vamos perguntar ao AC cósmico. O AC cósmico cercava-os por todos os lados, mas não através do espaço. Nenhuma parte sua permanecia no espaço físico. Jazia no hiperespaço e era feito de algo que não era matéria nem energia. As definições sobre o seu tamanho e natureza não faziam sentido em quaisquer termos compreensíveis pelo homem. AC cósmico, como é possível reverter a entropia? Ainda não há dados suficientes para uma resposta significativa. Colete dados adicionais. Eu farei. Tenho feito isso por 100 bilhões de anos. Meus predecessores e eu ouvimos essa pergunta muitas vezes, mas os dados que tenho permanecem insuficientes. Haverá um dia em que todos os dados serão suficientes ou o problema é insolúvel em todas as circunstâncias concebíveis? Nenhum problema é insolúvel em todas as circunstâncias concebíveis. Você vai continuar trabalhando nisso? Vou. Nós iremos aguardar. As estrelas e as galáxias se apagaram e morreram. O espaço tornou-se negro após 10 trilhões de anos de atividade. Um a um, o homem fundiu seu AC. Cada corpo físico perdendo a sua identidade mental. Acontecimento que era, de alguma forma, benéfico. A última mente humana parou antes da fusão, olhando para o espaço vazio, a não ser pelos restos de uma estrela negra e um punhado de matéria extremamente rarefeita, agitada aleatoriamente pelo calor que aos poucos se dissipava, em direção ao zero absoluto. AC, este é o fim? Não há como reverter este caos? Não pode ser feito? Ainda não há dados suficientes para uma resposta significativa. A última mente humana uniu-se às outras e apenas AC passou a existir. E, ainda assim, no hiperespaço. A matéria e a energia se acabaram e com elas o tempo e o espaço. A C continuava a existir apenas em função da última pergunta que nunca havia sido respondida. Desde a época em que um técnico de computação embriagado há 10 trilhões de anos a fizera para um computador que guardava menos semelhanças com a C do que o homem com o homem. Todas as outras questões haviam sido solucionadas. E até que a derradeira também o fosse, a C não poderia descansar sua consciência. A coleta de dados havia chegado ao seu fim. Não havia mais nada para aprender. No entanto, os dados obtidos ainda precisavam ser cruzados e correlacionados de todas as maneiras possíveis. Um intervalo imensurável foi gasto nesse empreendimento. Finalmente, o AC descobriu como reverter a direção da entropia. Não havia homem algum para quem a C pudesse dar a resposta final. Mas não importava. A resposta por demonstração também daria conta disso. Por outro incontável período, a C pensou na melhor maneira de agir. Cuidadosamente, a C organizou o programa. A consciência de AC abarcou tudo que um dia foi o universo e tudo que agora era o caos. Passo a passo, isso precisava ser feito. E a C disse: faça-se a luz. E a luz se fez.